Escolha estratégica. O tamanho das sementes afeta a preferência das aves? Você já se perguntou o que as aves preferem comer? Se oferecermos alpiste sementes de girassol, qual será a escolha delas? Hoje vamos investigar essa questão de maneira científica. Preferência alimentar de aves. Diferentes espécies de aves possuem preferências alimentares específicas. Enquanto algumas preferem sementes pequenas e leves, outras buscam sementes maiores e mais calóricas. Fora que a disponibilidade temporal e espacial de recursos alimentares, bem como as capacidades fisiológicas dos forrageadores, influenciam fortemente a exploração pelas aves. Importância ecológica. Essa diversidade alimentar das aves é crucial para o equilíbrio ecológico, garantindo a polinização, dispersão de sementes, competição entre espécies e a manutenção da biodiversidade. As aves desenvolvem estratégias para otimizar o seu gasto energético e garantir a sobrevivência, como adaptações comportamentais e morfológicas no bico e patas, por exemplo. As aves granívoras possuem adaptações morfológicas específicas para a alimentação de grãos e sementes, como um bico curto e forte, uma moela grande e musculosa e uma articulação do maxilar com um crânio. A oferta de sementes em zoológicos e comedouros é comum para complementar a dieta das aves, especialmente sementes de girassol e alpiste. Ambas são fontes de proteínas, mas enquanto as sementes de girassol são ricas em energia pela grande quantidade de ácidos graxos, o alpiste contém bastante carboidratos, fibras e vitaminas, que auxiliam na digestão e no metabolismo, tornando-se uma opção mais leve e equilibrada. Mas afinal, quais espécies de aves consomem essas sementes? Essas aves preferem sementes de girassol ou de alpiste? Qual deve ser o comportamento de forrageio dessas aves? Vamos desvendar essas curiosidades juntos? Método científico. Para descobrir a preferência alimentar das aves granívoras, montamos um experimento simples. Colocamos em um mesmo comedouro as mesmas quantidades de alpiste e de sementes de girassol separadamente. Isso foi realizado em 4 pontos distintos da UFSCar São Carlos, observados por 2 horas durante 5 dias. Nós anotávamos as espécies que visitavam cada tipo de semente, a sua frequência e o tempo gasto. As análises dos dados foram realizadas pelo RStudio. E as aves observadas foram o canário da terra, pombo comum, avoante, gralha, rolinha roxa, pardal, sabiá-barranco, chupim, pato do mato, bem-te-vi e cardeal. Os dados mostraram que as espécies mais frequentes foram o pombo comum e o avoante. Inclusive, essas espécies demonstraram comportamento agressivo durante o forrageio, demonstrando uma dominação nos comedouros. Além disso, observamos uma leve tendência de preferência pelo alpiste, especialmente pela espécie do canário da terra, que o consumiu em maior quantidade. A preferência alimentar pode ser influenciada pelo tamanho e formato das sementes, teor de gordura e facilidade de manipulação. No caso do canário da terra, o alpiste parece ser o mais adequado ao seu tipo de bico, enquanto algumas outras espécies não demonstraram uma escolha tão clara. Considerações finais. A oferta de alimentos em comedouros pode alterar as dinâmicas ecológicas, favorecendo algumas espécies em detrimento de outras. Estudos como este ajudam a compreender como nossas ações impactam a biodiversidade. E você, já observou quais são as preferências alimentares das aves perto da sua casa?